Olá, sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula, tá? Na aula anterior nós vimos o conceito de jurisprudência e súmula, né? Depois nós fomos aí para a aula online para tirar as dúvidas de todo mundo e na verdade agora, na nossa segunda aula, nós precisamos conhecer, né, como se estrutura o sistema judiciário no Brasil, né? Segundo a doutrina, né, da ilustre processualista paulista Ada Pellegrini Grinove, né? Tem uma obra que é um best-seller nas faculdades de Direito, chama-se Teoria Geral do Processo. Tá? Nesse momento a gente se permite recorrer à obra dela para aprofundar um pouco o organograma do Poder Judiciário constitucionalmente positivado no Brasil, né? O Poder Judiciário no Brasil, ele detém, né, duas justiças clássicas, né, centrais, que a maioria das legislações vai reproduzir, né, que é a justiça comum e a justiça militar, né? É evidente que há uma necessidade de uma justiça militar para tratar e julgar os crimes militares, tá? A competência da justiça militar no Brasil é apenas para crime militar próprio e crime militar impróprio, tá? Então, se um militar vai divorciar, por exemplo, ele não vai à justiça militar, ele vai à justiça comum, tá? Nós temos a justiça comum, que tem um caráter residual, né, um caráter de aplicação por exclusão, ou seja, todos os conflitos que não tiverem como natureza, né, um crime militar são automaticamente julgados pela justiça comum, tá? É um caráter residual, né? Então, a nossa jurisdição penal, de direito de família, sucessões, falimentar, fazenda pública, como tudo isso não é crime militar, a ser julgado pela justiça comum. Além das duas, nós também temos outras duas justiças no Brasil, totalizando 4. Tá? O nosso sistema judiciário é dividido em 4 justiças, instâncias, né, deliberativas com relação à matéria, tá? Que é a justiça eleitoral e a justiça do trabalho. Tá? Lembrando que apenas a justiça eleitoral, das 4, não tem juízes de carreira. Tá? As outras formas de magistratura nós temos aí juízes de carreira, né? Aquele juiz concursado, togado, né? Legitimamente investido nas suas funções jurisdicionais. Tá? Nós sabemos que pessoas que não são juízes togados podem cumprir papéis de julgadores, tá? Em algum momento no nosso sistema judiciário. Como, por exemplo, um cidadão quando compõe o tribunal do júri, ele pode condenar alguém, né, muito embora não seja um juiz togado, mas naquele momento ele é um juiz constitucionalmente, né, investido nas suas funções e ali ele exerce a jurisdição do Estado. Tá? Então nós temos essas 4 justiças, né, a justiça do trabalho e a justiça eleitoral, que são justiças especializadas, tá, e também federalizadas, elas são organizadas a partir do âmbito federal. Nós temos a justiça militar, que ela pode se situar no âmbito estadual, né, quando julga crimes militares que envolvem polícia militar e bombeiros, ou justiça militar a nível federal, quando envolve as forças armadas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica. Não se estabelecendo nenhuma dessas modalidades, qualquer outro processo vai ser julgado pela justiça comum. Tá? Todos os outros processos vão ser julgados pela justiça comum, que não tem natureza militar, trabalhista ou eleitoral. Tá? Então essa é a base do nosso organograma do Poder Judiciário no Brasil, né? Subindo, nós temos a primeira instância, né, de juízes monocráticos, a segunda instância, né, de órgãos colegiados, por isso recebe o nome de tribunal. Na terceira instância nós temos os tribunais superiores e acima da terceira instância, como guardião da Constituição, nós temos o Supremo Tribunal Federal, né? A nossa Corte Constitucional, que protege a Constituição do Estado, das outras normas, da sociedade e de qualquer um que queira violar a Constituição. O bacana, né, é a crítica realizada por um grande jurista contemporâneo, um justo filósofo do direito brasileiro, Lênin Streck, pós-doutor em Direito, né, doutrinador do mais alto gabarito, e Lênin Streck, né, ele faz uma crítica com relação à adoção de súmulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal, né, dizendo que a técnica legislativa utilizada pela emenda 45 é uma técnica legislativa que permite que o Supremo, se quiser, né, que ele interfira indevidamente nas funções do Congresso Nacional, transformando o nosso órgão legislativo
né, é o nosso órgão legislativo maior, onde nós elegemos, inclusive, os representantes para que eles digam a nossa vontade, para que essa vontade popular seja capturada por uma vontade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no caso dessa jurisprudência se converter em uma súmula vinculante. Tá? Ele critica aí, né, um hiperpositivismo jurisprudencial, né, uma jurisprudência hiperpositiva, hiperforte, né, como se o legislativo tivesse sujeito ao poder judiciário, né, quando a Constituição estabelece que os poderes são independentes e harmônicos entre si, né, que por uma democracia nenhum poder pode ter um poder com P maiúsculo, pode ter um poder com P minúsculo maior do que o outro, né, onde todos devem automaticamente se fiscalizar e se limitar. Né? Então fica aí também a crítica, né, do Lênin Streck, né? Nós temos aí a posição do Miguel Reale lá atrás, onde ele inclusive questiona se a jurisprudência tem papel de fonte do direito, por uma posição mais atual, onde não só é fonte do direito, como ela é uma fonte que inclusive se sobrepõe sobre as outras num dado contexto constitucional. Né? E aí essa crítica do Lênin também é bastante acertada, né, no seu material, quando ele trata basicamente ali dos antecedentes jurisprudenciais à posição que a gente já conhece hoje do STF com relação ao foro por prerrogativa de função. Tá? Então, essas são as nossas considerações dessa aula, né, falando aí sobre o poder judiciário e sobre o papel que a jurisprudência ocupa no sistema judiciário brasileiro. Tá? Então, aguardo vocês aí com suas dúvidas. Estaremos lá na próxima aula. Forte abraço.